Quando os lutadores da WWE e as celebridades do mainstream colidem, as faíscas estão fadadas a voar. Desde lutadores liberando seu poder nos sets de filmagem, até celebridades fazendo justiça com as próprias mãos dentro do círculo quadrado. Esses momentos de caos sem roteiro proporcionam aos fãs histórias que borram a linha entre atuação e realidade. O que acontece quando um astro de Hollywood revida com um soco que acerta com perfeição demais? Fique de olho nos momentos chocantes em que os lutadores da WWE se envolveram em brigas reais com celebridades. Em 2008, a WWE realizou um dos crossovers mais loucos de todos os tempos, com ninguém menos que Floyd Mayweather e Big Show. Esse confronto épico teve todo o drama, uma lesão real e alguns momentos inesquecíveis. Em 17 de fevereiro de 2008, durante o No Way Out, Big Show fez seu grande retorno após algum tempo afastado, e ele não estava para brincadeiras. Em seu modo de ser totalmente rebelde, ele atacou Rey Mysterio, que já estava machucado no ringue. Floyd Mayweather, amigo de Rey, entrou no ringue e as coisas ficaram interessantes. Big Show, sempre o artista, se ajoelhou para deixar bem clara a diferença de tamanho entre eles. Mayweather aproveitou a oportunidade para desferir uma série de socos que deixaram Big Show com o nariz sangrando. E veja bem, isso não era apenas parte do roteiro, era real. Mais tarde, Big Show admitiu que realmente disse a Mayweather para quebrar seu nariz. Por quê? Para tornar a briga o mais real e intensa possível. Em suas próprias palavras, eu disse ao Floyd para quebrar meu nariz naquela noite. Se ele não o fizesse, nosso ângulo teria morrido na água. Isso é que é dedicação para contar histórias. Esse confronto selvagem preparou o terreno para uma luta sem desqualificação na WrestleMania 24, em 30 de março de 2008. A luta em si foi um puro espetáculo. Mayweather, usando sua rapidez e a ajuda de sua comitiva, conseguiu superar o poder absoluto de Big Show. O ponto alto? Mayweather sacou algumas soqueiras para dar o soco nocauteador que o fez vencer a luta. Clássico da WWE, certo? A história de Mayweather versus Big Show ainda é comentada como um dos melhores momentos de celebridade da WWE. Acrescentar esse elemento de lesão real fez com que parecesse muito mais legítimo e deixou os fãs de luta livre e de boxe fascinados. Tanto Mayweather quanto Big Show relembraram o episódio com carinho, reconhecendo como ele trouxe um tipo especial de magia cruzada para o ringue. No entanto, alguns crossovers acontecem fora do ringue e na tela do cinema. Você sabia que, em 2002, Randy Savage, o Macho Man, interpretou Bonesaw McGraw no filme Homem-Aranha de Sam Raimi? Sim, isso mesmo. O Macho Man estava lutando com ninguém menos que Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire. E veja só, Savage fazia suas próprias acrobacias. Durante uma cena em particular em que o Bonesaw é jogado no ringue, Savage aterrissa de forma muito desajeitada. O resultado foi uma lesão grave no pescoço que o impediu de virar a cabeça sem mover todo o corpo. Ai, mas se você acha que isso o deteve, pense novamente. Savage era tão duro quanto parece. Mesmo com aquela lesão no pescoço, ele continuou lutando. No final de 2004, ele até entrou para a TNA e participou de uma luta no evento Turning Point. Claro, era possível ver suas limitações físicas, mas o cara ainda estava lá fora dando o seu melhor. Pouco tempo depois, ele decidiu se aposentar definitivamente dos ringues. É meio louco pensar que o Homem-Aranha, entre todas as coisas, teve um papel importante no fim da carreira de lutador de Randy Savage. Mas esse é o Macho Man, sempre dando tudo de si, seja no círculo quadrado ou na tela grande. Por falar em pessoas que sempre dão tudo de si, em 16 de outubro de 2006, tivemos um dos crossovers mais loucos da história da WWE, quando Steve O e Chris Pontius, do Jackass, apareceram no Monday Night Raw para promover o Jackass Number 2. As coisas passaram de bobas a brutais em pouco tempo, e honestamente, foi o clássico caos entre Jackass e Steve O e Pontius entraram no ringue, fazendo o que fazem de melhor: fazer as pessoas rirem com suas palhaçadas exageradas. Mas então, as coisas deram uma guinada quando Armando Alejandro Estrada apareceu para apresentar ninguém menos que o Maga, também conhecido como The Samoan Bulldozer. E quando o Maga apareceu,
o jogo começou. O plano? O Maga iria destruir os dois com uma série de golpes, e Steve-O e Pontius deveriam vender isso, ou seja, ficar deitados como se tivessem acabado de ser nocauteados. Bastante simples, certo? Bem, aparentemente não para Steve-O. Steve-O, claramente não familiarizado com a forma como a luta livre funciona, não concordou exatamente. Em vez de ficar no chão e vender o ataque, ele continuou se movimentando e, veja só, até riu. Sim, riu enquanto o Maga deveria tê-lo deixado inconsciente. Agora, no wrestling, isso é um grande não. Isso quebra toda a ilusão e faz com que tudo pareça falso, o que é a última coisa que você quer fazer. Então, o que o Maga fez? Ele foi com tudo, atacando Steve-O de verdade, para garantir que a mensagem fosse clara. Fique no chão, amigo. Mais tarde, Steve-O falou sobre isso em uma entrevista em 2023, e sua memória está um pouco confusa, provavelmente por causa da força com que o Maga estava batendo nele. Senti que ele estava me batendo com muita força, e então, o último movimento que discutimos acontece. E era para ter acabado, mas ele ainda estava me batendo. Eu não sabia que ele estava me batendo porque eu não estava me fingindo de morto. E eu não sabia que deveria me fingir de morto. Então sim, foi uma loucura, cara. Na verdade, não me lembro de ter saído do ringue. Ai, é preciso ter pena de Steve-O nessa história. Mas aqui está o ponto alto. Quando eles finalmente chegaram aos bastidores, Vince McMahon estava adorando. Chris Pontius relembrou a reação de Vince. Quando saímos do ringue, passamos pelo corredor, fomos para a sala de controle e Vince McMahon estava lá e disse: sim, ele estava tão empolgado. Vince estava empolgado porque, para ele, o caos significa audiência. E foi exatamente isso que esse segmento proporcionou. É um lembrete perfeito de como a luta livre pode ser intensa, especialmente quando as estrelas convidadas não sabem muito bem o que estão esperando. Você acha que Steve-O mereceu o que recebeu por não ter se abaixado? Bem, você certamente não pode culpar a próxima celebridade, pois ele fez exatamente o que lhe foi pedido. 19 de setembro de 2011. Foi uma noite especial para os fãs de luta livre. Hugh Jackman, o Wolverine em pessoa, apareceu no Monday Night Raw da WWE para promover seu filme Real Steel. Mas é claro que se trata da WWE, então você sabe que foi mais do que apenas uma promoção casual. Jackman acabou treinando Zack Ryder em uma luta contra Dolph Ziggler, que era o campeão dos Estados Unidos na época. E adivinhe só? Jackman não ficou apenas parado com uma aparência bonita. Ele entrou em ação, dando um soco que ajudou Ryder a obter uma vitória surpreendente sobre Ziggler. Um momento digno de Hollywood. Após o show, Ziggler acessou o Twitter. Naquela época não existia o X, alegando que o soco de Hugh Jackman lhe causou uma fratura na mandíbula. A mídia foi à loucura com isso, mas Jackman estava um pouco cético. Ele admitiu que o soco foi real e que ele fez contato, mas não estava convencido de que tivesse sido tão sério. É preciso gostar de um pouco de mistério, certo? Em 2022, Ziggler revelou mais alguns detalhes interessantes em uma entrevista. Na verdade, ele pediu a Jackman que fizesse o contato parecer o mais real possível. Suas palavras exatas: se você não me der um soco na cara com toda a força que puder, eu vou ser demitido e vou atrás de você. Isso é que é dedicação. Ziggler sabia que os fãs queriam algo crível e elogiou Jackman por ter acertado em cheio, literalmente. Por falar em grandes estrelas do cinema, você sabia que durante a produção do filme Spectre, de James Bond, em 2015, Daniel Craig e Dave Bautista tiveram uma das cenas de luta mais intensas de todos os tempos. Em um trem em movimento? Sim, era Bond contra o Sr. Hinks. E deixe-me dizer a você, foi muito real. A coreografia foi muito complexa devido ao nível físico da cena. Em um determinado momento, Craig foi dar um soco, mas acidentalmente acertou em cheio o nariz de Bautista. Era possível ouvir o estalo. Craig, como é um cara íntegro, se afastou por um momento, provavelmente pensando: será que acabei de quebrar o nariz desse cara? Mas Bautista, o homem é um tanque. Ele simplesmente colocou o nariz de volta no lugar, acenou para Craig e eles continuaram a corrida. Isso é que é comprometimento. Mais tarde, Bautista compartilhou que Craig não fugiu nem fez nada dramático. Não. Em vez disso, Craig imediatamente se desculpou, abraçou-o e os dois deram uma boa risada antes de voltarem à ação. Esses rapazes estavam totalmente envolvidos, sem se conter. Ah,
E aqui está outra joia escondida dessa cena. Craig também machucou o joelho. Isso aconteceu quando Bautista, seguindo a orientação de Craig de realmente ir em frente, jogou-o contra uma parede. Craig acabou precisando de uma joelheira para terminar a filmagem. Mas ele desistiu? Claro que não. Eles se esforçaram para garantir que a luta fosse a mais épica possível. A dedicação dos dois atores fez com que esse fosse um dos momentos mais marcantes de Spectre. Mas sabe o que é pior do que levar um soco no nariz? Ser atingido por uma faca de verdade em um set de filmagem. Em 2004, durante as filmagens de The Punisher, os atores Thomas Jane e o lutador profissional Kevin Nash tiveram um momento bastante selvagem no set que ninguém esperava. Nash, que interpretou o Russo, você sabe, aquele cara enorme com quem Frank Castle luta em seu apartamento, recebeu um pouco mais do que esperava durante uma cena crucial. Imagine o seguinte: o roteiro previa que Frank Castle esfaqueasse o Russo com uma faca borboleta. Parece intenso, certo? Bem, a coisa ficou ainda mais louca porque alguém se esqueceu de trocar a faca verdadeira pelo acessório. Sim, Thomas Jane acabou esfaqueando acidentalmente Kevin Nash de verdade, bem na clavícula. Mais tarde, Nash brincou com o fato dizendo: "Ele realmente me esfaqueou, graças a Deus ele me acertou na clavícula." Isso é que é manter a calma sob pressão. E veja só, Nash, sendo o profissional absoluto que é, nem mesmo saiu do personagem. Ele simplesmente continuou como se não fosse nada demais. Enquanto isso, Jane estava compreensivelmente se assustando um pouco. Mas Nash, ele apenas olhou para a faca, olhou de volta para Jane e balançou a cabeça. Clássico de Nash. Jane ficou tão grato pela reação tranquila de Nash que lhe enviou 2 caixas de cerveja como oferta de paz. É preciso amar essa camaradagem nos bastidores. Felizmente, o ferimento não foi muito grave e Nash não precisou de cuidados médicos. Essa é uma daquelas joias ocultas do cinema que mostra como as cenas de ação podem ser imprevisíveis, mesmo com todas as medidas de segurança em vigor. Tanto Jane quanto Nash falaram sobre o incidente em entrevistas desde então, sempre enfatizando o profissionalismo necessário para manter a calma quando o inesperado aconteceu. Por falar em inesperado, o dia 18 de junho de 2012 foi um episódio inesquecível do Monday Night Raw. Tivemos uma explosão do passado quando Cyndi Lauper fez uma participação especial com Wendy Richter, voltando à icônica era do Rock and Wrestling Connection. Tudo era nostalgia e boas vibrações, até que Heath Slater apareceu para estragar a festa. Ele entrou com a boca grande e tudo, tentando roubar os holofotes. Mas Cyndi Lauper não estava gostando nada disso. Em um momento em que os fãs aplaudiram como loucos, ela quebrou um disco de ouro emoldurado bem na cabeça de Heath Slater. E veja só, ela o atingiu com tanta força que acabou abrindo-o. Sim, você ouviu direito. Lauper bateu com uma força de rockstar, deixando Slater atordoado e com um corte legítimo. Ai, isso fazia parte de uma história em que Slater estava enfrentando lendas da WWE, em uma série de encontros hilários e às vezes dolorosos. Mas aquele golpe de Cyndi Lauper foi definitivamente um dos mais marcantes. Slater até admitiu mais tarde que o golpe dela o deixou mais do que um pouco tonto. Acho que não se deve mexer com um ícone pop dos anos 80. Agora, Cyndi Lauper não saberia nada sobre isso, mas qualquer homem que assista a esse vídeo sabe como é a sensação de ser atingido em suas joias da coroa. Em 2 de outubro de 2000, o WCW, Monday Nitro, nos proporcionou um daqueles momentos inesquecíveis que ainda fazem os fãs falarem. Jeff Jarrett, armado com seu insulto característico, Slap Nuts, teve um encontro nos bastidores com ninguém menos que Lester Green, mais conhecido como Beetlejuice do The Howard Stern Show. Beetlejuice continuou a usar a frase de efeito de Jarrett, chamando-o de Slap Nuts várias vezes. E bem, você pode imaginar o que aconteceu. Jarrett não se conteve. Ele pegou um violão e o esmagou bem na cabeça de Beetlejuice. Jogada clássica de Jarrett. Mas não se preocupe, foi tudo uma brincadeira planejada e ninguém se machucou. Mais tarde, naquela mesma noite, as coisas ficaram ainda mais loucas. Durante o evento principal, uma partida do San Francisco 49ers pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados da WCW, entre Jarrett e Booker T, o Beetlejuice
fez um retorno surpresa quando Jarrett estava prestes a pegar o cinturão do campeonato em uma das caixas penduradas acima do ringue. Beetlejuice saiu debaixo do ringue e deu um golpe baixo em Jarrett. Ai, você pode pensar que, como a maioria dos golpes baixos na luta livre, esse foi executado com segurança, mas não, ele realmente o acertou bem nas joias. Essa interferência foi exatamente o que Booker T precisava para conquistar a vitória e manter seu título. Isso é que é uma assistência perfeita para o azarão. Um ano antes, em 28 de março de 1999, a WrestleMania 38 cm Philly nos deu um dos confrontos mais loucos da história da WWE, Bart Gunn versus Eric Butterbean Ash. Esse confronto foi o grande final do polêmico torneio Brawl for All da WWE, que era basicamente a maneira da WWE de misturar boxe legítimo com luta livre. Sim, era tão louco quanto parece. Então, aqui está a história de fundo. Em meados de 1998, a WWE deu início ao Brawl for All, um torneio de luta em que os lutadores realmente lutavam boxe de verdade, sem roteiros, apenas luvas e socos. Bart Gunn acabou chocando a todos ao vencer o torneio, derrotando caras durões como Steve Williams, o Dr. Death, The Godfather e Bradshaw. Seu prêmio, uma chance contra o infame boxeador dos pesos pesados, Butterbean, na WrestleMania 15. Essa não era uma luta de wrestling comum. Foi uma luta de boxe legítima e direta, com o ex-campeão de boxe Vinny Pazienza como árbitro convidado especial. Desde o primeiro sino, ficou bem claro que esse era o mundo de Butterbean, e Bart Gunn estava apenas visitando. Butterbean não perdeu tempo. Ele acertou um gancho de direita monstruoso que derrubou Gunn em segundos. Bart conseguiu se levantar antes da contagem, mas Butterbean ainda não havia terminado. Outra direita overhand, esmagadora e boom. Gunn estava inconsciente aos 35 segundos do primeiro round. Ai, as consequências não foram boas para Bart Gunn. Aquele nocaute praticamente acabou com sua carreira na WWE. Suas ações despencaram e, em pouco tempo, a WWE decidiu se separar dele. E o Brawl for All? Bem, ela sofreu muitas reações negativas. As pessoas disseram que era uma má ideia desde o início, expondo os lutadores a lesões reais, sem muita vantagem, e meio que perdendo de vista o que é a WWE, entretenimento, não brigas de verdade. Ainda assim, a luta Bart Gunn versus Butterbean é um daqueles momentos da WrestleMania que os fãs não conseguem esquecer. É exatamente o que acontece quando a diversão roteirizada colide com o combate real. Acontece que colocar um lutador profissional contra um boxeador experiente como Butterbean bem, digamos que é uma receita para uma luta muito curta. Então, Mickey Rourke estava em alta depois de receber grandes elogios por seu papel em The Wrestler. E adivinhe só, não eram apenas os fãs de cinema que estavam prestando atenção. A WWE também estava prestando atenção, o que levou a um momento bastante selvagem na WrestleMania 25. Depois do lançamento do filme The Wrestler, Rourke entrou na onda da luta livre. No Screen Actors Guild Awards de 2009, ele até mesmo chamou Chris Jericho, dizendo: "Chris Jericho, é melhor você entrar em forma porque nós vamos detonar." Naturalmente, os fãs ficaram loucos, pensando que poderíamos ver um confronto entre os dois na WrestleMania. Quem não ficaria empolgado com isso? Mas como acontece com frequência em Hollywood, os representantes de Rourke começaram a se preocupar com a possibilidade de uma luta de wrestling completa afetar sua carreira. Então, em vez de uma briga de 1 contra 1, o plano foi alterado. Jericho acabou enfrentando as lendas da WWE, Rod Piper, Jimmy Snuka e Ricky Steamboat, em uma luta eliminatória com handicap na WrestleMania 25. Rourke apareceu no ringue como espectador, mas é claro que todos nós sabíamos que haveria mais do que isso. Em 5 de abril de 2009, na WrestleMania, Jericho derrotou as 3 lendas e, em seguida, chamou Rourke, que estava apenas relaxando ao lado do ringue. Depois de um pouco de hesitação, Rourke entrou no ringue e, boom, ele deu um soco direto em Jericho, canalizando todo aquele treinamento de boxe. E aqui está o ponto alto. Aquele soco foi muito mais forte do que Jericho esperava. Mais tarde, Jericho até admitiu que Rourke acertou o soco com muita força. É preciso adorar quando as linhas entre atuação e ação real ficam um pouco embaçadas. Todo esse segmento foi alvo de muita atenção da mídia e realmente mostrou a mágica que acontece quando Hollywood
e a luta livre se unem. Jericho falou sobre como foi complicado fazer isso, especialmente com as constantes idas e vindas da gerência de Rourke. Por falar em Hollywood, em 2015, Stephen Amell, sim, o cara que você conhece como Green Arrow, entrou no universo da WWE para um confronto épico com Stardust, Cody Rhodes. Essa não foi apenas uma participação especial de uma celebridade. Amell realmente se dedicou a isso, e os resultados foram muito divertidos. Tudo começou em 25 de maio de 2015, quando Amell foi convidado para o Monday Night Raw. Stardust decidiu que não deixaria Amell apenas sentar e curtir o show. Ele confrontou Amell, dando início a uma briga que rapidamente explodiu nas mídias sociais. Os fãs estavam todos envolvidos, ansiosos pelo que viria a seguir. As coisas pioraram no episódio de 10 de agosto do Raw. Stardust se levantou na cara de Amell e o empurrou enquanto ele estava sentado ao lado do ringue. E Amell? Ele não ia deixar isso passar. Ele pulou a barricada, entrou no ringue e foi atrás de Stardust até que os seguranças o afastaram. Esse foi o momento que marcou o combate do SummerSlam, que os fãs mal podiam esperar para ver. Amell levou isso a sério. Ele passou por um treinamento intenso com lutadores profissionais para ter certeza de que conseguiria se manter firme. Não havia atalhos aqui. Ele queria ter certeza de que seu desempenho atendia aos padrões da WWE e que não decepcionaria seu parceiro de tag. Avançando rapidamente para o SummerSlam 2015, Amell se uniu a Neville para enfrentar Stardust e King Barrett. E deixe-me dizer a vocês, Amell não decepcionou. Ele fez com que todos aplaudissem e mostrou o quanto Amell estava comprometido com essa performance. Apesar de não ter quase nenhuma experiência em lutas no alvo, e Neville acabou prendendo King Barrett para garantir a vitória para a equipe. O público adorou e Amell ganhou muito respeito, não apenas dos fãs, mas também do vestiário da WWE de alto risco. Amell teve uma aterrissagem um pouco difícil em Cody Rhodes. Devido à sua inexperiência, seus movimentos não foram tão controlados quanto os de um profissional, e Rhodes definitivamente sentiu isso. São algumas curiosidades dos bastidores que nos lembram como essas lutas são realmente difíceis, especialmente quando não lutadores estão envolvidos. Em 25 de junho de 1976, o Shea Stadium, em Nova York, foi palco de um dos eventos mais singulares da história dos esportes de combate. Um confronto selvagem entre o boxeador profissional Chuck Wepner e o lendário André the Giant. Tudo isso fez parte do card Showdown at Shea, que também incluiu uma transmissão da icônica luta entre Muhammad Ali e Antonio Inoki, de Tóquio. Isso sim é que é uma escalação cheia. Chuck Wepner, conhecido como The Beyond Bleeder, estava acabando de sair de sua luta de 1975 contra Muhammad Ali. Você sabe, aquela em que ele chocou o mundo ao derrubar Ali antes de perder no 15º round. Essa luta até inspirou o filme Rocky. Do outro lado do ringue estava André the Giant, a oitava maravilha do mundo, cujo tamanho e força o tornaram uma força imparável no wrestling profissional. As regras da luta eram tão singulares quanto os competidores. Wepner podia usar suas habilidades de boxe, enquanto André podia usar seus golpes de luta livre. Uma regra especial dizia que, se Wepner tocasse as cordas, André teria de liberar qualquer controle que tivesse sobre ele. Definitivamente uma tentativa de tornar esse confronto de estilos ainda mais interessante. Desde o início, André usou seu enorme tamanho para dominar, jogando Wepner pelo ringue como se ele fosse uma boneca de pano. Wepner respondeu da única maneira que sabia, dando socos, e alguns deles foram duros. Percebia-se que a paciência de André estava se esgotando. Durante o segundo round, Wepner acertou um gancho de esquerda bem sólido no rosto de André. A resposta de André? Uma joelhada potente no estômago de Wepner que parecia real demais. Há rumores de que André não ficou muito entusiasmado com aquele soco e decidiu deixar Wepner saber disso. Mesmo em uma luta roteirizada, algumas coisas simplesmente não são planejadas. No terceiro round, depois de levar muitos golpes de Wepner, André já estava farto. Ele levantou Wepner e o jogou por cima da corda para a área do ringue. Wepner não conseguiu voltar ao ringue a tempo e André
foi declarado vencedor por contagem regressiva, clássico de André. Mais tarde, Wepner admitiu que tudo aquilo foi orquestrado. É claro que se tratava do show business, então ninguém iria se machucar seriamente, disse ele. Mas isso não significa que não tenha havido alguns momentos reais. Todo esse espetáculo, na verdade, inspirou aquela cena inesquecível em Rocky III, em que Rocky enfrenta Thunder Lips, interpretado por Hulk Hogan, a arte imitando a vida. Em meados dos anos 80, havia uma séria tensão entre Roddy Piper e o Mr. T. Sim, aquele Mr. T do Esquadrão Classe A. A rixa entre eles cresceu muito, culminando em uma luta de boxe na WrestleMania 2, em 7 de abril de 1986. E vamos apenas dizer que essa não foi uma luta de celebridades leve como de costume. O rancor entre os dois era muito real e resultou em um confronto bastante selvagem. Toda a rivalidade teve início na primeira WrestleMania, em 1985. O Mr. T se uniu a Hulk Hogan para enfrentar Roddy Piper e Paul Orndorff. Agora, Piper protegia ferozmente a luta livre. Ele via o Mr. T como um forasteiro não treinado que não tinha nada a ver com o ringue. Era possível ver isso na atitude de Piper naquela noite. Ele não estava exatamente se comportando bem. Ele usou golpes prolongados no Mr. T, claramente frustrado, e isso ficou evidente. Piper não estava apenas atuando. Ele queria enviar uma mensagem. As coisas só ficaram mais intensas até a WrestleMania 2. A luta de boxe entre Piper e Mr. T era uma receita para o drama e, cara, ela deu certo. O desdém de Piper pelo Mr. T estava estampado em toda a luta. Piper não estava puxando seus socos. Ele estava sendo duro, o que significava que aqueles golpes tinham um calor real por trás deles. A coisa toda chegou ao auge no quarto round, quando Piper, cansado e decidindo sair do roteiro, deu um soco no corpo do Mr. T. Sim, no meio de uma luta de boxe, Piper simplesmente foi em frente. É claro que isso lhe rendeu uma rápida desqualificação, mas também se tornou um daqueles momentos sobre os quais os fãs ainda falam. A tensão na vida real entre Piper e Mr. T não era exatamente um segredo. Todos na comunidade da luta livre sabiam que esses dois realmente não se davam bem. Piper era a favor da proteção da integridade da luta livre, e o envolvimento do Mr. T o incomodava. Mas, em uma reviravolta surpreendente, anos depois, eles realmente fizeram as pazes. Piper até introduziu o Mr. T no Hall of Fame da WWE em 2014, o que foi um momento muito legal, mostrando que eles finalmente haviam deixado suas diferenças para trás. A luta de boxe na WrestleMania 2 é um daqueles raros casos em que a animosidade da vida real transbordou para o ringue, obscurecendo a linha entre o entretenimento roteirizado e o conflito genuíno. Isso é parte do que torna a luta livre tão imprevisível e, convenhamos, tão divertida de assistir. O que você acha? Piper justificou sua atitude em relação ao Mr. T ou levou as coisas um pouco longe demais? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.